Oi, meu nome é Renato Spark. Partilhar para transformar. Olá, tudo bem? O assunto de hoje é muito interessante e nós vamos tratar de reserva técnica. Nossa, o que é isso, né? Vou explicar direitinho e você vai ver como é importante que o seu negócio, mesmo que você esteja iniciando agora ou você já tem o seu negócio há muito tempo, tenha efetivamente uma reserva técnica. Em primeiro lugar, não importa o nome que você vai dar para isso, se vai ser reserva técnica, reserva financeira, reserva do fluxo de caixa, reserva para compra de ativo imobilizado, não importa o nome que você vai dar. O importante é que você tenha isso em mente. O seu negócio precisa ter uma reserva própria. A sua empresa tem que ter uma reserva própria para os dias de dificuldade, para aquele dia que a corda vem no seu pescoço, né? E você está sem condição de tocar as coisas. Então, por isso, como agora que nós tivemos, por exemplo, em 2020, a crise do Covid, né? Por isso é importante que você tenha uma reserva técnica no fluxo de caixa do seu negócio. Mas a dica, né, ou as dicas que eu quero dar hoje para você é que você entenda que, na maioria das vezes, por que o empresário, o médio empresário, né, ou até mesmo o pequeno empresário que está crescendo, por que ele não faz a reserva técnica? Por quê? Ele não faz a reserva técnica porque ela incha demasiadamente o custo do produto ou do serviço que ele presta. E aí ele olha nessa situação toda e ele fala: ora, Renato, se eu aplicar toda a reserva que eu preciso fazer, eu estou fora do mercado, então eu não faço a reserva. Isso é uma realidade se você olha de um determinado prisma, mas também é um engodo se você olha de outro prisma. Então, qual é a solução? E a solução eu quero dar hoje para você. A solução é equilíbrio. Tem de haver um equilíbrio entre a formação da sua reserva técnica, e novamente eu vou dizer para você, não importa o nome disso, tá? De como você vai determinar na sua DRE o nome da sua reserva, tá? Ou na sua DFC, tanto faz. Mas o importante é que você tenha reserva e ela não afete o custo do seu produto ou o custo do seu serviço prestado, de tal modo que, por exemplo, você fique fora do mercado. Ora, então qual é a primeira situação? Veja bem, preste bem atenção. A reserva tem que vir de 2 lugares. Quantos lugares? 2 lugares. O ideal é que seja feito desta forma que eu estou comentando com você. Em primeiro lugar, quando você olha a formação do custo do seu produto ou do seu serviço, nessas planilhas diversas que existem, nesses programas diversos que existem, normalmente, né, nós temos várias reservas técnicas lá destinadas para inúmeras coisas. E não confunda reserva técnica com previsão, tá? Previsão de 13º salário e férias, tá? Que é onde você vai guardar o dinheiro do seu 13º salário e férias, tá? Não confunda com isso, por favor. Por quê? Porque essa aí é a curtíssimo prazo, né? Você guarda em 12 meses para consumir ela dentro desses mesmos 12 meses. A reserva técnica é um pouco mais longo prazo. É um dinheiro que você vai ter guardado para os momentos de crise, para os momentos de investimento, para os momentos de oportunidade que você não pode perder. Então, como estou dizendo, ela tem que vir de 2 lugares. O primeiro lugar, então, é na sua formação do custo.
Então não importa o nome, o importante é que você tenha lá pelo menos de 8 a 10% do seu custo fixo diluído, embutido, tá? Numa linha de reserva técnica. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque quando você formar o ponto de equilíbrio do seu negócio e trabalhar em cima do ponto de equilíbrio do seu negócio, tá? Em 2 anos você vai ter pelo menos, tá? 2 vezes o seu custo fixo total guardado. Isso já é uma boa reserva técnica. E esse percentil de 8 a 10% provavelmente não vai afetar o seu custo. Se ele começar a afetar o seu preço, certo? Tá? Então você precisa rever todo o seu custo, que tem alguma coisa que você consegue enxugar para destinar. Tira de um lugar e põe na reserva, porque é super importante que você tenha reserva técnica. Tá? Então o primeiro passo é esse, a reserva técnica vira um pouquinho da formação do seu custo dentro do seu ponto de equilíbrio. Ora, se você vendeu mais do que o seu ponto de equilíbrio, ou seja, isso significa que vai sobrar resultado no final do ano, então no final do ano você tem lucros a distribuir. E aí então você aproveita que sobrou caixa, né, lucros para distribuir aos sócios e tira antes da distribuição mais um percentil, certo? De forma que você agregue também no primeiro ano e também no segundo ano mais um pouco de reserva técnica. Por quê? Porque o ideal é que você tenha de 4 a 6 meses de custo fixo guardado. Isso é excelente. Por quê, Renato? Porque no momento da crise você não vai precisar se socorrer de bancos, não vai precisar se socorrer de FDICs, não vai se socorrer de emprestar dinheiro de alguém, não vai se socorrer de emprestar dinheiro de agiota, enfim, você mesmo pode ser a sua própria salvação. E quando você usa dinheiro da sua reserva técnica, você tem que se preparar de novo para devolver a curto prazo esse valor para a sua própria reserva técnica. Então veja bem, o seu trabalho fica muito mais enxuto quando você não precisa de um sócio estranho. E o banco, quando você toma dinheiro do banco para te socorrer nesses momentos, ele passa a ser um participante somente da lucratividade. Ora, todos nós sabemos que depois de feita todas as contas, os juros, certo? De um especial, por exemplo, ou de um financiamento sem garantia real, você vai estar lá gastando de 3,5% a 7%, 8% com o banco, certo? Se a sua lucratividade, lucro líquido é 10%, pronto, né? O banco está tomando de você, né, mais de 80% da sua lucratividade e você fica com uma migalha enquanto você deixa a maior parte da lucratividade com o banco. Se você somar todas as tarifas, se você somar o seguro que o banco faz você fazer, mais não sei o que, para poder te dar um empréstimo, aquelas vendinhas casadas que ainda existem, né? O banco se tornou com certeza participante da sua lucratividade. E isso aconteceu por quê? Porque você não formou a reserva técnica. A dica é essa. Tire a reserva técnica de 2 lugares, um pouco na formação do seu custo para que o seu produto ou o seu serviço não fique fora do mercado quando você formar o preço e um pouco da lucratividade. É claro que se você tem uma pluralidade de sócios, também você tem a opção, né, de um pacto de governança, por exemplo, determinar que os sócios formem a reserva técnica na pessoa física. Isso pode acontecer, que eles tenham sempre um valor para quando houver a necessidade de um aporte financeiro dentro da empresa, eles tenham isso disponível, sob pena de perder um percentual do capital social. Mas enfim, a dica importante que eu deixo para você é que você forme a reserva técnica. As empresas não quebraram no Covid.
né? As empresas já vinham quebrando no Covid, já estavam ruim das pernas. Eu sempre digo isso e já disse isso em outros vídeos, né? As empresas já estavam ruins, já vinham quebrando, né? O processo já vinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, em que já estavam com dificuldade aqui, dificuldade ali, tomando dinheiro do banco aqui, depois toma dinheiro de outro banco para cobrir o outro banco, enfim. Entra numa cilada financeira e aí quando vem uma crise, como a crise que veio esse ano, aí ela quebra. Por quê? Porque ela não suporta essa situação, ou então, né, os sócios precisam vender o patrimônio pessoal para injetar na empresa. Ora, muito melhor do que você queimar patrimônio pessoal para colocar na empresa, e muitas vezes esse patrimônio foi a própria empresa que ajudou a formar, é o contrário, é você ter formado a reserva técnica e só depois ter adquirido o patrimônio advindo da distribuição de lucro, hoje você não estaria queimando nada. É uma questão de ter a mente do empreendedor, de não errar nesse momento, tá? E fazer a reserva, abrir mão de alguma coisa para que o seu negócio fique sadio e você consiga então enfrentar qualquer tempo de crise, se ele vier, ou então ter o dinheiro pronto para te servir numa determinada oportunidade, por exemplo, que você não pode perder e que perderia se você não tivesse uma reserva para fazer um novo investimento. Fica a dica: compartilhar e transformar. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências e de alguma forma transformar a sua vida. Até mais.